mesmo assim teu amor nos alcançou. A vitória completa nos deste na cruz. O teu reino pra sempre firmado está. Te exaltamos com nossa canção e adoramos a ti. Te exaltamos com nossa canção e adoramos a ti. Tu és tremendo, amor sem fim. Tu és tremendo, amor sem igual. Estaremos sempre aos teus Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você me dar essa oportunidade de entrar até o seu lar, levar uma palavra. Deus abençoe a todos vocês. Se você quiser fazer um pedido de oração, por favor, deixe aí nos comentários os pedidos de orações, para que no final dessa live nós possamos orar por esses pedidos. Por favor, coloca aí, escreve o seu pedido de oração, agradecimento. É um momento oportuno de nós terminarmos a live e também orar ao Senhor através e pedir ao Senhor com relação a esses pedidos. Obrigado mesmo pela sua fidelidade, agradeço por esse dia de quarta-feira, essa reunião de oração, nós estamos juntos para a honra e glória do Senhor. Como de costume, toda quarta-feira a gente se une para orar, para interceder, para meditar na palavra do Senhor, e hoje não é diferente. Nós estamos juntos por esse meio de comunicação agora e nós temos a oportunidade de meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Mas antes de nós passarmos para a meditação bíblica, eu queria que você chamasse uma pessoa que está perto de você aí e que nós possamos orar juntos para a honra e glória do Senhor e fazer e pedir ao Senhor que o Espírito Santo fale com todos nós essa noite. É uma oportunidade que nós temos de meditar um pouquinho da palavra do Senhor nas Santas Escrituras e eu agradeço por você me permitir a fazer isso. Muito obrigado por toda a sua fidelidade, né? Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço, porque nós vamos levar às outras pessoas um pouquinho da palavra do Senhor. É a oportunidade que a gente tem de levar adiante essa comissão de falar da salvação de Cristo Jesus. Muito obrigado, e se você tiver essa oportunidade, por favor, compartilhe. Eu peço a você também, se você puder entrar no canal lá, Orlando Valini, se inscreva lá. Lá tem uma oportunidade de você compartilhar com mais facilidade essa mensagem de hoje à noite, porque logo mais essa mensagem estará lá no canal. Então, eu queria que você chamasse uma pessoa que estiver perto de você, seja um familiar, um parente, um cônjuge, filhos, e que nós possamos orar para agradecer ao Senhor essa oportunidade que nós temos. Ainda nós temos esse privilégio de meditar na palavra do Senhor, e eu queria que você agora entrasse na presença do trono de Deus, pedindo que o Espírito Santo fale conosco, que eu diminua e o Senhor cresça, e que nós possamos meditar um pouquinho mais na palavra do Senhor. Ore comigo agora, por favor, por gentileza. Vamos orar? Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por essa noite de quarta-feira. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é um socorro bem presente. O Senhor jamais nos desampara, o Senhor está sempre atento ao nosso clamor. E nós queremos essa noite que o Senhor fale conosco, através da sua palavra, que é santa, que é poderosa, que é eficaz.
Fala conosco agora em nome do Senhor. Limpa o nosso coração de todas as mazelas da vida e traga o teu Espírito a confirmar como um solo fértil, que a tua palavra tome raiz e que nós possamos viver em estatura e em conhecimento do Senhor. Obrigado, Deus, por esses irmãos que estão comigo aqui nessa live em nome do Senhor. Que o Senhor Jesus se faça presente nos seus lares, nas suas famílias, e que em nome do Senhor, o Senhor venha trazer a graça, a misericórdia de Cristo Jesus sobre essa casa em nome de Cristo. Obrigado, Deus, para aqueles que também vão ouvir essa live posteriormente. Que o Senhor Jesus se faça presente nessas vidas, Pai. Que nós possamos crescer sempre no Senhor, porque a coisa mais linda e preciosa que nós temos é a Tua Santa Escritura, que é a salvação eterna. Obrigado, Jesus. Em nome de Cristo que eu agradeço. Entrego no Teu altar todas as nossas vidas e todos esses irmãos agora, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Eu queria meditar com você, propor um texto para nós meditarmos essa noite, que está lá, é um complemento de um capítulo anterior, falando da escatologia, da vinda do Senhor, quando Ele vai chegar até nós. E aqui nesse capítulo, é um complemento desse capítulo da escatologia, falando do juízo final. Estamos vivendo uma época que nos faz refletir um pouquinho dessa visão do juízo final. Nós pensamos muitas coisas, né? Nós refletimos muitas coisas. O que está acontecendo no mundo? Será que Cristo está voltando? Será que o Senhor vai fazer aquilo que a gente estudou em Apocalipse? Será que é o momento? Isso nos faz refletir um pouquinho nesse texto e eu queria meditar com você. Está lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 25, a partir dos versículos 31. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Que demanda, talvez na sua epígrafe aí da sua Bíblia, esteja falando do juízo final, ou grande julgamento. Eu não sei. Mas o que está dizendo é sobre a situação final, quando nós encontramos com o Senhor. Ali Ele vai olhar as nações e ali Ele trará o juízo. E eu intitulei essa mensagem, por incrível que pareça, se você olhar nesse texto, ele fala muito disso, ovelhas solidárias versus bodes egoístas. Ovelhas solidárias versus bodes egoístas. Nossa, Orlando, que título maluco é esse? Olha aí no texto. Você vai ver que Jesus faz uma interpretação para nós entendermos o que significa o juízo final. Porque às vezes nós achamos que o Senhor vai nos encontrar e fará perguntas complicadas sobre filosofia da vida, o que é a vida. Parece que a gente entende que Deus, quando encontrar com Deus, serão perguntas que eu não tenho nem respostas. Mas aqui nesse texto mostra que será muito mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais crítico, quando nós encontrarmos com o Senhor. E eu queria convidar você a ler esse texto comigo. Mateus capítulo 25, a partir do versículo de número 31. Diz assim, lê aí, confere na sua Bíblia, porque é isso que eu sempre busco a pensar e a desafiar os nossos irmãos. Capítulo 25, versículo 31 diz assim, e quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me,
adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando vimos ter fome e te demos de comer? Ou como vimos o Senhor ter sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estava nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos e não fizestes também a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Nós estamos meditando, você que está chegando agora, em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, o juízo final. E eu queria meditar com você essa noite, quando nós tivermos a oportunidade de encontrar com o Senhor, quando o Senhor vier, quando esse complemento do capítulo anterior, 24, fala dos momentos que nós estamos vigilantes, você vai ver das virgens, dos momentos que nós desenvolvemos os talentos. E a palavra do Senhor é muito clara, que o encontro com o Senhor, embora seja um encontro de juízo, mas é um encontro que nos confronta. É um encontro que, ao mesmo tempo que nos confronta, é muito simples. São critérios que nós respondemos na vida do que significa servir a Jesus. Às vezes a gente acha que os critérios que nós seremos julgados serão critérios de imaginar o que é a vida, o que é o sopro da vida, critérios filosóficos, teológicos. E o Senhor nos mostra que os critérios básicos para eu estar na presença de Deus são critérios que a vida responde. Ou seja, a resposta que eu dou ao mundo é uma resposta que deveria ser diferente de muitos indivíduos. Aquele que serve ao Senhor deve demonstrar o seu dia a dia, a diferença que faz ser um servo do Senhor. Aqui nesse texto que nós lemos, você percebe que quando o Senhor vier, Ele vai separar os seres humanos, as nações, em dois grupos. Um grupo que, em muitos momentos, o Senhor diz: olha, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiste, eu estava com um momento muito difícil, você olhou para aquilo. E esse grupo dizendo: Senhor, mas nós não fizemos isso. Quando nós fizemos, o Senhor diz: olha, você, enquanto fizer para os meus pequeninos, para aqueles que são indefesos, para aqueles que necessitam de um povo diferente, para responder com solidariedade, esse povo vai desfrutar a salvação do Senhor. Mas por outro lado, tem outro grupo. As mesmas perguntas Jesus faz. Ele diz: olha, vocês não deram de comer quem tinha fome, vocês não deram de beber quem tinha sede, vocês não visitaram na prisão, vocês não deram roupas para aqueles que estavam nu, vocês viveram uma vida e passaram pela vida e não deixaram legado nenhum. Vocês viveram e não fizeram diferença. Vocês vão sofrer por essas atitudes que a gente muitas vezes não percebe. Esses critérios que o Senhor nos chama nesses versículos são critérios atuais. Porque você pode perguntar para mim:
nossa, Orlando, mas como eu posso desfrutar ou dar a resposta nesse mundo? Eu creio que você tem 7,8 bilhão de pessoas na face da Terra com a oportunidade de ser solidário. O nosso censo foi levantado essa quantidade de seres humanos. E você não deu muitas vezes respostas em nenhum momento. Ser solidário é aquele que faz diferença na sua vida. Ser egoísta é aquele que não está nem aí com ninguém. E aqui Jesus usa duas figuras interessantes. Ele usa as ovelhas e ele usa os bodes. São duas linguagens, metáforas que o Senhor traz para nós entendermos o que significa viver e dar a resposta a esse mundo. Você pode perguntar para mim, nossa, mas o que tem a ver ovelha? O que tem a ver também bodes? Por que Jesus usou essas figuras de linguagem? E é muito interessante. Se você tiver a oportunidade, mais tarde, depois dessa live, eu vou colocar no Facebook um vídeo bem curtinho, 5 minutos. Lá vai explicar para você a diferença do que é ovelha e o que é bode. Mas eu vou esperar e tentar trazer a você um pouquinho mais rápido dessa situação entre bodes e ovelhas. Jesus separa em dois grupos. E um ele dá ênfase que parece com ovelha, outro ele dá ênfase que parece com bode. Um está à sua direita, outro está à sua esquerda. Um fez tudo o que o Senhor ensinou e praticou no seu dia a dia e se parece com ovelha. Mas outros teve a oportunidade de fazer tudo, teve a condição de ser solidário, mas viveu uma vida egoísta, não fez diferença aqui na terra, não ajudou ninguém. No decorrer dessa mensagem eu vou decifrar para você o que é ovelha e o que é bode. Mas eu queria que você guardasse no seu coração ovelha solidária, bodes egoístas. Por que Jesus está dizendo isso para todos nós, em pensar o que é bode e o que é ovelha? De uma forma rápida, eu quero dizer para você, a ovelha, ela é obediente ao Supremo Pastor. O nosso pastor não é eu, não sou eu, não é o Daniel Ozzy, não é o bispo. O Supremo Pastor de todos nós, inclusive meu, é Jesus. E quando você dá a resposta para o Senhor, que você está fazendo o que Ele ensinou, que você pratica o que Cristo ensinou, de ser solidário, de abençoar, de cuidar de pessoas, de fazer diferença na história, a resposta que você vai dar para Jesus no juízo final não será só a expressão de lábios, será um filme da vida, fazendo e mostrando o que você fez no seu dia a dia da sua história. A mesma coisa está com os bodes. Os bodes são egoístas, eles são volúveis, eles vão para aqueles que oferecem um alimento, uma cenoura, por exemplo. Independente quem é, o bode quer se alimentar naquilo, ele segue qualquer um. Ele não se preocupa do quem é o pastor deles. Ele simplesmente, diferente das ovelhas, que só tem um pastor, que acredita naquele pastor, que é orientado pelo pastor, o bode, ele não tem um pastor único. Aquele que oferece o que ele quer é melhor, ele é volúvel. E é por isso que Jesus trouxe isso para nós pensarmos um pouquinho. Que um grupo será como ovelha, outro grupo será como bode, um estará à sua direita, outro estará à sua esquerda, na comissão, no desejo do Senhor de todos nós levarmos a salvação. Muitas vezes estamos agindo mais como bodes do que como ovelhas. Nós somos levados conforme a onda social, e as ovelhas entendem que a grande comissão deve fazer diferença, porque no juízo final nós encontraremos, e a resposta nossa a essa conclamação do Senhor é a nossa vida. Qual o legado que eu e você tem deixado nessa vida? Você é solidário ou você é egoísta?
Eu sou solidário ou sou egoísta? Com base nisso, eu queria pensar um pouquinho nesses dois grupos. Porque muitas vezes você olha nessa passagem e você vai ver que muitas pessoas dizem assim, não, mas Deus não rejeita ninguém. Deus ama todo mundo. Deus vai, no momento final, salvar todo mundo. Universalista tem uma visão universal, que a salvação é para todos. E Deus vai dar um jeitinho no momento final. E essa resposta que o Senhor espera de nós não é simplesmente falar, é viver no dia a dia. E essa resposta que eu quero dizer a você, Deus rejeita sim. Deus dá toda a chance de nós servirmos e confessarmos Ele como Senhor e Salvador. Sabe o exemplo claro? Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, olha o que diz. 1 Samuel 16, 1 diz assim, até quando continuarás pranteando, Saul, quando eu próprio o rejeitei? Não adianta no juízo final achar que vai dar um jeitinho, que eu vivi uma vida toda como bode, mas eu quero ser ovelha no juízo final. Não é naquele momento que vai fazer a diferença, é no decorrer da resposta para a vida, de viver de uma forma solidária. Hoje nós estamos vivendo uma época que nunca se viu tanto solidariedade. Olha o que a pandemia tem feito. Tem muita gente solidária nesse mundo que muitas vezes não são nem cristãos, que dão respostas a esse mundo completamente diferentes. Lógico que para a salvação você tem que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas a resposta a esse Salvador é aquilo que você aprendeu. Que o Senhor sempre chamou você, a mim e a todos nós a fazermos e vivemos uma vida solidária. Mas muitas vezes vivemos egoisticamente. E é isso que eu queria que hoje, essa noite, essa palavra, nos dias que estamos vivendo, seja real na sua vida, a tal ponto, se você estiver caminhando para uma visão de egoísmo, eu espero que você volte e centralize a sua vida numa visão solidária. Ser solidário não vai te dar salvação, é Jesus que te dá. As obras não te dão direito à passagem para a vida eterna. Mas a salvação é pela fé em Jesus. E quando eu tenho fé em Jesus, como Paulo diz, que é a fé no Senhor, a minha vida se completa em Tiago, dizendo que eu não posso olhar para a prova ou a filantropia achando que isso me dá direito da salvação. Eu não faço obras para ser salvo, eu sou salvo, por isso eu faço obras, por isso eu quero viver uma vida solidária, fazendo a diferença no dia a dia. Sabe que as ovelhas solidárias, e Jesus fala das ovelhas e ao mesmo tempo dos bodes. Por que Jesus quis usar a figura de linguagem, usando ovelha e depois os bodes? Eu queria trabalhar primeiro com você usando as ovelhas. As ovelhas são solidárias, essas ovelhas que estão à direita do Senhor. Essas são solidárias porque são aquelas que repartem o que têm. Sabe o que acontece com uma ovelha? Uma ovelha vamos imaginar em um pratinho, em um lugar, um coxo, por exemplo, pequenininho, consegue comer 20, 30 ovelhas, dividindo o que tem. Todos conseguem se alimentar. Isso está no versículo 35. Versículo 35 diz assim, porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedar-me. Vocês que fizeram isso, fizeram diferença. E sabe por que compara isso com uma ovelha? Porque a ovelha consegue dividir e comer junto com outras ovelhas. Coisas que o bode não consegue fazer. A ovelha, quando chega uma ovelha nova no curral, sabe como é as boas-vindas? Uma se esfrega na outra, para passar o cheiro do rebanho, para essa ovelha que está chegando, para ela não ficar deslocada, para ela chegar e dizer assim, eu faço parte dessa família de ovelhas. E Jesus está dizendo para nós que as ovelhas são solidárias porque elas repartem o que têm.
Ovelhas que servem ao Senhor, que são solidárias em seu coração, dividem no momento mais difícil que nós estamos vivendo, o que nós podemos compartilhar. Pode dividir o alimento, pode dividir até bens, pode ajudar pessoas, consegue dividir, não se conforma, não tem no coração a conformidade de falar, eu tenho, o outro não tem, que se dane. Não, a ovelha que serve ao Senhor, ela é fiel ao pastor, ela divide o que tem, porque o Senhor dividiu a vida dele para todos nós. Amém, meu irmão? Espero que você seja uma ovelha e que você consiga repartir o que você tem. Seja solidário como uma ovelha. Se esfregue naqueles que estão chegando no corpo de Cristo e mostre que ela faz parte do corpo do Senhor. Segunda coisa que eu queria que você pensasse na ovelha solidária, que a ovelha solidária, aquelas que estão à direita do Senhor, são aquelas que abrigam os necessitados. Você sabia que à noite o pastor das ovelhas coloca no mesmo curral a ovelha e o bode, só que lá ele divide. Fica ovelhas de um lado, por isso a figura de linguagem de Jesus, e os bodes do outro. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela fica contente porque estão juntas, unidas, e os bodes, por serem individualistas, não se conformam com isso e dão cabeçada nas ovelhas, a tal ponto até de matar uma ovelha. Por isso o pastor, ao colocar debaixo do mesmo teto, ele separa as ovelhas e separa os bodes. Quando nós entendemos que o Senhor está dizendo que as ovelhas são solidárias, são aquelas que abrigam os necessitados, é que elas se sentem felizes por aquelas ovelhas que estão chegando. Estão dando um teto, porque há duas situações importantes, porque a ovelha quer voltar. Se você pegar uma ovelha e colocar ela, por exemplo, a pastar com 1000 cabeças de ovelha, imaginando que cada um é de um dono, cada um é de um pastor. Você sabia que a ovelha mais velha é colocado nela um chocalho? E a ovelha mais velha consegue voltar para casa porque ela sabe onde ela mora. E no momento do atardecer, a tardinha, ela começa a separar as ovelhas que é do rebanho dela. E as outras seguem a ovelha mais velha. Por isso só necessita de um chocalho. A ovelha mais velha sabe voltar para casa, porque em 2 momentos ela acha importante. Sabe o que é? O momento que ela sente voltando para o lar, no entardecer. A ovelha mais velha, ela é solidária porque ela entende que está voltando para o lar, e 2 situações importantes ela vê. Ela sabe que no lar ela tem abrigo, tem comida, e no lar ela tem proteção. Se você olhar para a Bíblia, hoje o abrigo para as ovelhas é a igreja. A igreja é o abrigo de muitos enfermos desse mundo. Você é a ovelha que deve levar aquelas ovelhas perdidas para a igreja. E sabe a segurança que tem? É o Deus da palavra que traz segurança. É você que é a ovelha que deve mostrar para ele. Isso está no versículo 35 também. A parte C do versículo, hospedaste, você hospedou. Você fez diferença, você sendo ovelha. Sabe por quê? Porque você quer abrigar aqueles que estão perdidos, que não tem para onde ir. Não estou falando para você só olhar para aqueles que não têm teto, mas aqueles que estão perdidos, que não sabem para onde vão. A ovelha é aquele que conduz o rebanho para ter proteção e para estar abrigado. Por isso Jesus usa isso, mostrando que as ovelhas seguem o chocalho da mais velha e estão voltando para o lar. Elas sentem o cheiro do pastor, elas conhecem o pastor, elas sabem quem o pastor é. As ovelhas, embora elas sejam bobinhas, elas jamais se perdem do pastor.
Mas se ela se perder, ela sabe que o pastor vai até ela, vai buscar. Talvez eu, como humano, posso falhar e talvez até não buscar certas ovelhas. Mas Jesus, o Supremo Pastor, jamais esquece as ovelhas. E Ele está em busca da ovelha que é solidária, aquela ovelha que faz a diferença, que busca ajudar. Essa é a resposta que o Senhor espera daquela ovelha que é solidária. Sua resposta deve ser sim, a solidariedade. Outra coisa que você vai ver no versículo 36, a parte A do versículo: estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Olha que interessante. As ovelhas solidárias que estão à sua direita são aquelas que cuidam do próximo com amor. Você sabia que uma ovelha, quando ela está machucada, o pastor consegue decifrar que ela está machucada só de olhar as marcas no chão, na terra, que uma está machucada. E o pastor vai atrás daquela sabendo que ela está ferida. E em muitos momentos, uma ovelha ou duas ovelhas ficam fazendo barulho, chamando o pastor, dizendo: tem alguma coisa errada com ela. Por isso Jesus em muitos momentos usa a ovelha e mostra que o pastor vai atrás dela. E chegando lá, ele cuida dela, coloca em cima, desculpa usar essa expressão, no cangote, e traz para o aprisco. As ovelhas são solidárias umas às outras. Sabe o que acontece aqui? Quando eu já expliquei para você que no final da tarde eles entendem a ovelha e seguem a ovelha mais velha, é porque eles têm prazer de entender o amor daquela ovelha que está ferida. Você é solidário de muitas ovelhas que estão feridas nesse momento de pandemia e você tem feito a diferença nessas vidas? Será que você é uma ovelha solidária? Eu conclamo você: seja solidário, seja uma ovelha que conhece o pastor, porque no momento final o Senhor vai separar dois rebanhos. E o que está à direita, que são as ovelhas que seguem ao Senhor, estão colocando em prática o que aprenderam. E aprendemos a ser solidários uns para com os outros. Não adianta eu dar respostas filosóficas, teológicas, se eu não vivo aquilo. A ovelha que ama o próximo é o segundo mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Nós estamos vivendo uma vida que hoje é a oportunidade de fazer a diferença sendo igreja de Cristo. Hoje é a oportunidade de você colocar um tijolinho a mais na sua salvação. É a diferença que você vai trazer a resposta para o Senhor, dizendo que vai passar um filme na sua cabeça. Nossa, tudo que eu fiz foi diferente. Tudo que eu fiz foi amar e cuidar daqueles que estão necessitados. Outra coisa que você aprende com uma ovelha que é solidária são aquelas que resgatam dos aprisionamentos individuais. Você vai ver Jesus dizendo, está lá no versículo 36, a parte C do versículo: visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Quantas pessoas estão presas, cativas na mão do inimigo? Cativas no sentido de emocionalmente, espiritualmente. As ovelhas que são solidárias são aquelas que resgatam do aprisionamento pessoal, individual. Note que a ovelha, quando ela entende que alguém está ferida e ela conhece o pastor, ela sabe que o pastor vai vir buscar essa ovelha que está machucada. E ela espera até o momento e faz barulho até o momento do pastor chegar. E ela sinaliza como um megafone aonde está a ovelha machucada. Muitas ovelhas no nosso meio não estão sinalizando para o Senhor e não estão sinalizando a outros irmãos que existem pessoas aprisionadas, cativas na mão do inimigo. E para isso nós temos que orar, interceder,
buscar ao Senhor, para que o Senhor vá trazer de volta esses que estão presos emocionalmente nas ciladas da vida. Talvez seja você, ovelha solidária, que pode fazer isso. Outra coisa que você vai ver, olhando para as ovelhas solidárias, são aquelas que fazem nada, tudo o que fizerem, não tem nada em troca. Você vai ver isso no versículo 37 ao versículo 40. Note que as ovelhas voltam para o curral ao cair da tarde e dividem a comida das vasilhas. Não porque vai ficar uma ovelha ou outra contentinha porque você fez. Eles não têm problemas de dividir. Elas ficam contentes que todos possam dividir. Jesus, no versículo 37, diz assim: então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede que demos de beber? Quando o Senhor era estrangeiro e te hospedamos? Quando tu estavas nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Versículo 40, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Olha o que Jesus está dizendo. Quando nós somos solidários como ovelhas, quando nós ficamos contentes de ver todo mundo perto, quando nós conhecemos o pastor, quando nós praticamos o que o pastor nos ensinou, sabemos que ele está ali nos protegendo, cuidando de nós, quando nós desenvolvemos isso de uma forma solidária, nós podemos entender que estamos fazendo o que o Senhor nos ensinou. Não é nada em troca. Tudo que vamos fazer é por amor. Tudo que podemos fazer por alguém, dividir, abrigar, cuidar, proteger, abençoar, trazer o alimento, não é mais que a nossa obrigação como cristão. Qual é o resultado de tudo isso sendo ovelha solidária? Está no versículo 34. Versículo 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Outra coisa que você percebe que o resultado de ser solidário é que o Senhor nos preparou uma morada. E nós estaremos salvos no juízo final quando ele vier e passar aquele filme da nossa vida solidária como ovelha obediente. A ovelha que é obediente vai fazer o que o pastor manda. Vai estar só indo aonde o pastor deixa. Vai estar em conexão com o pastor. Vai ser obediente à palavra dele, à orientação dele. E vai ter o prazer de ser solidário. Não há nenhum demérito, muitas vezes, que nós podemos achar que, nossa, eu estou fazendo isso para aquele e ele não está sendo agradecido. Você faz para Deus, meu irmão. Você serve para Deus. Você trabalha para Deus. Não existe nenhuma empresa que te contratou e acha que tem domínio da sua vida. Você faz para Deus tudo, quer comais ou bebais ou fazer qualquer outra coisa. Será tudo para a honra e glória do Senhor. Quando você trabalhar, o seu patrão que está ali, que contratou você, você está trabalhando para o Senhor. Você é solidário ao seu patrão porque você quer que ele seja feliz, que ele conquiste, porque se ele conquistar, você conquista, você será bem-aventurado. Por outro lado, nesses dois grupos que o Senhor prepara, que são as ovelhas solidárias, tem um outro grupo. E nesse outro grupo, parece que o Senhor está falando a mesma coisa, mas não tem a resposta da mesma situação. A resposta daquilo que o bode dá ao Senhor no juízo final não é a mesma resposta que as ovelhas dão. As ovelhas são solidárias, os bodes são egoístas. E para você entender isso, que agora é que eu queria que você pensasse um pouquinho sobre os bodes. Os bodes são colocados do lado esquerdo quando nós vimos essa narrativa de Mateus. E note o que nós podemos aprender com isso. Os bodes são egoístas.
são aqueles individualistas, egocêntricos. Os bodes são aqueles que pensam em si. Por um lado, as ovelhas se esbarram uma nas outras para mostrar que essa nova ovelha fazem parte do rebanho. Os bodes agridem uns os outros com chifres e cabeçadas. Não querem dividir com ninguém. Eles são egoístas. Não seguem um pastor. Seguem aquilo que eles acham que deve seguir. Se alguém dá uma cenoura, ele vai embora. São volúveis. Os bodes são egocêntricos. Você sabia que o chocalho, que na ovelha só tem a mais velha para direcionar o rebanho, no bode você tem que pôr em todos os bodes? Porque eles se perdem. Eles vão perdido buscando alguma coisa. Eles são individualistas, são egoístas, egocêntricos, não pensam nos outros, só pensam em si. O que a ovelha pensa que pode dividir num pedacinho de tigela, 10 ovelhas podem comer, o bode não. O bode só um pode comer, porque se aparecer mais um, ele vai dar cabeçada e chifrada até o que é mais forte expulsar o outro. E muitas vezes estamos vivendo na igreja como bodes. Pessoas que estão querendo se achegar conosco, perto de nós, mas achamos que somos melhores, que temos condições financeiras melhores, somos mais espirituais. Aquele não pode estar aqui congregando, aquele não pode tomar a ceia. A minha pergunta para você, meu irmão e minha irmã, você é uma ovelha solidária ou você é um bode egoísta? Segunda coisa que você pensa, olha o que diz no versículo 42. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Não consegue dividir nada. Tem muito crente que não divide nada. Come, se está comendo, tá bom demais. Não preciso dividir com ninguém. Não está nem aí se o outro tem o que comer. E no juízo final, nós daremos conta desses momentos. O Senhor coloca o bode e coloca a ovelha, uma à direita, outra à esquerda, para decifrar para nós que uma comunidade tem muitos joio e trigo, e quem vai separar é o Senhor. Nenhum ser humano tem o direito de dividir a ovelha e o bode, o joio e o trigo. É o Senhor que fará no juízo final. Outra coisa que você aprende, os bodes são egoístas porque não repartem nada com ninguém. Se por um lado eles são individualistas e egoístas, que eles acham que são os melhores, sabem tudo, se não for o jeito dele, da forma dele pensar, que age, abaixa a cabeça e vai para cima, tem que ser desse jeito, está na hora da gente repensar. Será que eu não tenho que ser mais solidário e mais ovelha? Aqui nós percebemos no versículo 43, que sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo na prisão não me visitastes. Não precisa repartir com ninguém. Eles dão cabeçadas, não aceitam dividir o que têm, não aceitam dividir a comida, não querem comer juntos. Você sabe que as ovelhas fazem xixi em suas patas, para que quando eles pisem no caminho, eles deixam um cheiro suave para as outras ovelhas seguirem a que já está na frente. O bode não. O bode solta um odor amargo, fedido, para mostrar para o outro bode: não venha por aqui, porque aqui é o meu caminho, é a minha direção, aqui eu estou nesse caminho, não quero você. Não divide nada com ninguém. Não tem prazer na comunhão. Não tem prazer de estar junto. Você sabe que o bode, muitas vezes, é tão individualista que não vai repartir nada. E ele não precisa nem repartir o pastor, sabe por quê? Porque ele não tem um pastor. O bode não está debaixo de nenhum pastor. O
pastor fala, o pastor orienta, o pastor instrui, como a palavra do Senhor diz essa noite. Mas ele não quer, ele é volúvel. Ele vai para onde vai dar a ele o que ele está procurando. Um alimento, um reconhecimento. Isso, ele não acha que ele trabalha para alguém pensando que está trabalhando para Cristo. Ele acha que se ele trabalha, ele tem que receber. Se é dele, ele vai cobrar. Ele não reparte nada com ninguém. Os bodes são egoístas, pois está lá no versículo 43, nós já lemos a parte A do versículo. São aqueles que não estão nem aí para o próximo. Que a ovelha se sente feliz por outras ovelhas comerem junto e quer dividir o teto. Por outro lado, o bode não quer nem saber do outro bode. Ele dá cabeçada e expulsa. Tem muitos cristãos que não conseguem ser amável um com o outro, porque eles não são amáveis. Toda palavra que eles expressam são palavras que machucam, que matam, cruéis. Precisam separar no curral, por exemplo, o bode da ovelha, porque ele não quer estar ali com a ovelha. Versículo 43, a parte A diz assim: sendo estrangeiro, não me reconheces. Estando nu, não me vestistes. Não quero dividir nada com você. Não quero estar participando do culto com você. Eu acho que eu sou melhor que você. E se você não se enquadrar no que eu acho, expulso você da minha vida. Com cabeçadas, com palavras, com atitudes erradas. No versículo 43, a gente vê também que os bodes são egoístas, pois são aqueles que empurram os outros para a prisão sentimental. Quando nós olhamos esse enfermo e na prisão não me visitastes, é que muitos colocam os outros numa prisão. Você sabe que o bode fica contente se um outro bode estiver preso e não precisar sair dali, porque ele está sozinho, ele manda, ele é o cara, ele é o bode. Ele não quer uma ovelha, ele não quer outro bode, ele não quer ninguém da espécie dele perto. Por quê? Porque ele acha que se ele está livre, pouco importa se o outro estiver preso. O que a ovelha quer é que todos estejam livres e saltitantes, o bode não. Se ele está livre, pouco importa aos outros. Note que nesse momento, quando você olha que o bode é egoísta, porque empurra os outros para a prisão, os bodes são mesquinhos, seguem qualquer um por alimento, não estão nem aí para o pastor, são desobedientes, são rebeldes. E muitas vezes no nosso meio tem muitos bodes, como também tem muitas ovelhas. E a resposta do juízo final será a resposta como bode ou como ovelha? Qual é a sua vida e a sua escolha? É agora que você tem que tomar a decisão para viver uma vida diferente, para viver uma vida tirando os outros da prisão. Todos devem caminhar em direção a Cristo Jesus e você pode fazer isso. E para finalizar, os bodes são egoístas, pois se fazem de desentendido. O que por um lado as ovelhas fazem porque querem fazer e não estão nem aí com recompensa, porque elas respeitam o pastor, o Senhor, e elas fazem por fazer, é normal, elas aprenderam assim. Por outro lado, os bodes entendem que não é comigo para isso, se está passando dificuldade, se está difícil, eu não quero fazer. Os bodes não se deixam ser liderados, pois são autossuficientes. Eles não respeitam o chamado do pastor. Eles possuem cheiros em suas patas, foi como eu já falei, para demarcar o território. Você já viu que muitos problemas de igreja nós temos não com ovelhas, e sim com bodes? Porque muitos estão demarcando o território em panelinhas, amigos, e causam divisões na igreja, porque eles são bodes, não são ovelhas. Mas olhando disso de ovelha solidária versus bodes egoísta,
Qual a conclusão que nós chegamos? Está no versículo 45 e versículo 46. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Se você não quer fazer nada de solidário para ninguém, não cobre de Deus. É você que tem a responsabilidade. Se você quer agir como bode, haja. Só que no juízo final, você dará conta. Ninguém passa despercebido. Todos nós responderemos às questões da vida. Você não precisa saber a resposta, o que é a vida, por que é a vida, por que eu vim. Não, você só precisa ser solidário. Versículo 46 diz assim: o destino de cada um, irão estes para o tormento eterno, ou seja, os bodes. Mas os justos terão a vida eterna. Ovelha. Qual dos dois você é? É uma reflexão que eu trago para você essa noite, porque o Senhor vai voltar. E está na hora de você, como ovelha, fazer a diferença na solidariedade. Levar a palavra, levar a salvação, levar a direção de Cristo. Estar contente de viver com outra ovelha. Estar feliz, saltitante, mas não egoísta. De achar que tem que ser só você, através de você. Você abaixa a cabeça e vai para cima. Não é isso que o Senhor espera de uma igreja. Não é isso que o Senhor espera de um servo ou de uma serva. Eu queria que você refletisse essa noite e deixe no seu coração, seja uma ovelha que pratica a solidariedade e tire do seu coração, muitas vezes, aquele desejo egoísta, que muitas vezes ressalta aos olhos a visão de ser bode. Meu irmão, eu queria que você orasse esta noite, numa visão de ovelha solidária, a orar por algumas pessoas que colocaram seus pedidos aqui nessa live. Pela saúde e recuperação da Andréia Sato, a Yasmin, pela Tereza, do que está no Japão, nós somos gratos porque Deus está fazendo um milagre. Na vida do Zé Carlos também, está lá no Japão. Eu peço um filho de um casal querido de Sorocaba, chamado Danilo Canemaro, filho da Cristina lá de Sorocaba. Ele está com uma enfermidade nos olhos, ele precisa da cura do Senhor. Por favor, eu peço que você ore pela vida dele, por gentileza. É Danilo Canemaro, por favor. E peço também pelo Sebastião, o pai do Orivaldo, tá? Eu peço também pelo pastor Daniel Ose, por gentileza. Os filhos deles precisam também da sua oração, por favor. Eu quero pedir e agradecer também por uma cura que o Daniel Ose pede e agradece a Deus por uma cura recebida. Quero que você, por favor, esteja em oração agora comigo como uma ovelha solidária, a orar por esses irmãos e pedir ao Senhor que o Senhor venha com a graça e a misericórdia do Senhor nessas vidas em nome de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Conto com a sua oração em nome de Cristo. Vamos orar? Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por essa noite. Que possamos servir ao Senhor como ovelha solidária, Pai. Obedientes, praticando o que o Senhor nos ensinou, que é amar o próximo, ser solidário com o próximo, dividir aquilo que eu posso, cuidar, dar abrigo naqueles necessitados, tirar esses que estão na prisão sentimental, às vezes uma prisão de cura, que precisam de cura porque a enfermidade está batendo, assolando. E esses nomes que nós proclamamos essa noite aqui, o Senhor tem poder para curar e restaurar e tirar dessa prisão de enfermidade em nome do Senhor. Pai Celestial, nós te damos graças por essa noite. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor vai voltar. E nós queremos ser ovelhas solidárias, Pai, orando por pessoas que precisam do Senhor, levando a Tua palavra, a direção da Sua salvação, em nome de Cristo Jesus, Pai. Nos abençoa, Pai. Eu entrego no Teu altar todos esses pedidos,
crendo que o Senhor tem poder para restaurar e curar em nome de Jesus. Cuida agora, Pai, daqueles que estão na frente, Senhor, de hospitais, aqueles que estão trabalhando, Senhor, que estão na frente cuidando desses enfermos, como médicos, enfermeiros, pessoas que precisam do Senhor, lixeiros, Senhor, pessoas que coletam lixo, aqueles que estão na frente, Senhor, de cada segmento. O Senhor proteja em nome do Senhor. O Senhor traga a paz, o sustento em nome de Cristo. E se o Senhor quiser usar um servo teu, ovelhas obedientes, solidárias, que o Senhor assim o faça. Porque o Senhor quer levantar uma geração de ovelhas que seguem o supremo pastor que é ti. E que o Senhor Jesus abençoe-nos com a resposta dessas vidas, em nome de Cristo Jesus. Eu agradeço, Senhor, por essa noite e louvo ao Senhor que essas pessoas que estão caminhando mais para o lado de ser pessoas egoístas, que o Senhor os perdoe e os direcione a serem ovelhas para o rebanho do Senhor. Traga arrependimento, perdão nesses corações, que eles possam viver uma vida de escolha e decisão de serem ovelhas solidárias. Em nome de Cristo que eu louvo e agradeço essa noite, Pai. E obrigado porque o Senhor é real, em nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Se você puder compartilhar essa live, eu sou agradecido, porque nós precisamos levar a palavra de Deus para os 4 cantos desse mundo. Se você tiver essa oportunidade, eu agradeço a sua fidelidade às quartas-feiras, né? Muito obrigado, que eu esteja encontrando com você no sábado às 19 horas também e domingo às 9h30 da manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Entra lá no canal Orlando Valini, se inscreva lá, me ajude, por favor, a proclamar essa palavra do Senhor. Lá é um jeito de você compartilhar essa live pelo WhatsApp. É mais fácil, mais rápido, né? Que você tenha em seu coração e me ajude para nós levarmos à frente a palavra do Senhor. Muito obrigado, queridos, por todas as palavras de carinho e pela fidelidade de todos vocês. Que a graça de Jesus esteja sobre vocês, porque eu sei que vocês são ovelhas solidárias, abençoando vidas, levando a salvação de Cristo Jesus, porque vocês querem viver juntos, unidos, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe você que é de São José, de Pinda, você que é de Campos do Jordão, de Jacareí. Muito obrigado por você estar comigo aqui essa noite. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Um grande abraço a todos vocês. Te espero sábado às 19 horas e domingo às 9h30 da manhã, em nome de Jesus. Fique com Deus. Um ótimo restinho de semana em nome do Senhor Jesus. Amém, meu povo.